bem com vocês? Começando agora a nossa terceira live do nosso evento Medicina de Graça aqui na Argentina. Nessa terceira live a gente vai conversar sobre o custo de vida aqui na Argentina. Se vocês estão acompanhando as nossas lives, você já deve saber que aqui medicina ou qualquer outro curso de graduação é de graça nas faculdades públicas, sem vestibular, sem limites de vagas e sem burocracia e nenhuma dessas dores de cabeça que a gente tem no Brasil, infelizmente. Então, o único gasto que nós vamos ter é com o custo de vida, claro, né? Então, hoje eu trouxe para vocês tudo sobre o custo de vida, né? Qual vai ser o seu gasto mensal para estudar medicina aqui na Argentina, tá bom? Então, para me apresentar para vocês novamente, se você ainda não viu nenhuma das nossas lives, o meu nome é Alice, eu sou assessora da EP e eu te ajudo a estudar medicina de graça e sem burocracia, tá? Sem vestibular, sem limite de vagas, eu adoro falar isso porque realmente é isso quando você entra nesse mundo aí para descobrir sobre como funcionam as faculdades aqui e é exatamente isso, tá bom? Então, eu vou começar a mostrar para vocês os slides, porque eu fiz vários slides bem detalhados para vocês sobre cada custo de vida, cada custo que você vai ter aqui na Argentina, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos lá então sobre custos de vida atualizado, claro, aqui na Argentina. Atualizado a gente sabe porque a Argentina, né, a gente tem uma... Deixa eu voltar a explicar para vocês rapidinho. A gente sabe que aqui na Argentina a gente tem uma inflação muito grande, né? Acho que não é novidade para ninguém. Então, quando a gente fala de custo de vida, a gente precisa deixar bem claro a época que a gente está falando ali sobre esses gastos, porque os valores eles variam muito, né? Então, atualizado para vocês, nessa data, em julho de 2024, eu trouxe para vocês os valores atualizados para essa data, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Bom, custo de vida atualizado então, e é claro, é sempre bom lembrar que na Argentina a gente estuda de graça nas universidades públicas, o seu único gasto vai ser com custo de vida, você não precisa de vestibular, nem de Enem, nem de concorrência, limites de vagas, nem nada do tipo, e também as universidades são de excelente qualidade. O primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre a moradia, que querendo ou não, é o maior gasto que a gente tem, né? O gasto que mais pesa no nosso bolso. Então, quanto custa a moradia aqui na Argentina? Pra gente conversar sobre isso, eu vou explicar para vocês sobre os tipos de moradia que a gente tem aqui, tá? Você pode ter um apartamento individual, morar em um apartamento individual, você pode morar em um apartamento dividido, né? Você pode dividir, por exemplo, o seu apartamento com outras pessoas. E também você tem a opção de morar em uma residência estudantil, que nada mais é do que uma casa de estudantes com os espaços comuns compartilháveis, né? Você pode viver num quarto compartilhado ou num quarto privado, tá bom? Agora, apartamento individual, a gente já sabe, né? Um apartamento onde você vai alugar por conta própria, fazer o contrato no seu próprio nome. Você pode viver sozinho ou você pode procurar alguém, né? Para compartilhar o seu quarto. Pode ser, o seu quarto não, perdão, o seu apartamento. Ele pode ser mobiliado ou não, tá bom? E o apartamento dividido é basicamente você procurar um apartamento, né? Que tem vaga, tem quarto vago, e você entrar nesse apartamento que já vai ter gente ocupando o
quarto, basicamente, tá? Então, para isso, você precisa ficar atento às publicações nos grupos dos brasileiros, dos estudantes da faculdade, para vocês saberem alguma vaga em algum quarto no apartamento. Normalmente, a gente conhece isso aqui como república, né? Aí no Brasil. Então, basicamente é isso. Você pode procurar uma vaga em um quarto compartilhado ou um quarto individual. E a regra é: quanto mais privacidade você quiser ter, mais caro vai ser a sua moradia, né? Porque o apartamento, como a gente pode ver, o apartamento individual, onde você vai ter suas próprias coisas, as suas próprias bagunças, digamos, ele é a opção mais cara. E quanto menos privacidade, por exemplo, numa residência estudantil, você vai ter a opção mais barata, tá bom? E já lembrando vocês que a gente tem um grupo de aluguel, a gente tem 2 grupos de aluguel, tá, gente? A gente tem um grupo que é um grupo de... voltando pra mim aqui, pra explicar pra vocês. A gente tem 2 grupos. A gente tem um grupo que a gente posta das imobiliárias parceiras que a gente tem. A gente sempre tá postando ali os apartamentos para alugar. E a gente tem um outro grupo que é para você compartilhar um apartamento. Por exemplo, você gostou de um apartamento que você viu em qualquer lugar e você quer dividir esse apartamento com outra pessoa. Então, esse grupo é para você procurar uma pessoa para dividir o quarto ou o apartamento com você, tá? Então, eu vou deixar para vocês o link dos 2 grupos aqui na descrição desse vídeo, para vocês entrarem lá e já ficarem de olho ali, pelo menos agora, né, para vocês ficarem de olho como que tá o valor dos apartamentos e tudo mais. E é claro, quando vocês vierem, para vocês já estarem já fazerem a sua organização aí para poder alugar um apartamento, ok? Então, esses são os 3 tipos de moradia. É claro que existem hostel e tudo mais, mas isso não vem ao caso agora. Ele poderia muito bem entrar aqui nessa parte de residência estudantil. E agora o que interessa, então, qual é o valor? O valor da moradia vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é a localização, obviamente, a cidade também, ou seja, na cidade capital, Buenos Aires, é muito mais caro do que nas cidades que são menores, né? Nas cidades mais pequenas, vocês vão ter um aluguel mais barato. A segunda é o tipo de moradia, como para vocês, mais privacidade, mais caro, menos privacidade, menos caro, mais econômico. E a terceira opção é o quanto maior a privacidade, o maior o valor, como eu já falei para vocês. E então, aqui eu coloquei para vocês os valores de apartamentos e de moradia para cada cidade, ok? Buenos Aires, então, como a gente pode ver, é um pouquinho mais caro do que nos outros lugares, tá? Porque é uma cidade grande, é uma cidade... afinal, né, Buenos Aires é a cidade com a maior qualidade de vida da América do Sul. Então, é uma cidade que a qualidade e que o custo de vida vai ser maior, tá? A infraestrutura e tudo mais, é uma cidade muito, muito boa para se viver. Uma cidade que vai ser um pouco mais cara do que, por exemplo, nas cidades com o custo de vida menor, com a qualidade de vida menor, né? Então, vamos lá. Buenos Aires, vocês vão gastar no mínimo ali em um kitnet R$1.300, tá bom? Aqui eu tô falando para vocês sobre os apartamentos que vocês vão alugar individualmente, com contrato e tudo mais, tá? É claro que vocês podem dividir esse apartamento com quantas pessoas vocês quiserem ou quanto o contrato permitir, né? E aqui a gente tá falando sobre quartos e apartamentos mobiliados, comprados e residência, tá bom? A mesma coisa serve para La Plata, os apartamentos, esses 3 primeiros aqui, onde a gente vai alugar
um apartamento com contrato e tudo mais, tá? E para quem quer estudar na UNLP, né? E Mar del Plata, esses são os valores também. Eu queria só fazer um adendo para vocês que em Mar del Plata, a gente... Bom, como eu tava falando para vocês, então, Mar del Plata é um pouco mais complicado. Esses são os valores que eu coloquei para vocês, mas é um pouco mais complicado pelo fato de ser uma cidade turística, principalmente no verão, tá? Então, a melhor opção para vocês vai ser residência estudantil, tá bom? Aqui para vocês. Então, já tira um print dessa página que ela é valiosa, hein, galera? E por que eu não falei, eu tava falando para vocês, né, nos outros vídeos sobre a Unpaz e a Unage, mas eu não recomendo vocês morarem nas cidades onde tá situada essas faculdades, tá bom? Eu não coloquei aqui para vocês essas outras faculdades, porque a qualidade de vida lá é muito ruim mesmo. Então, eu recomendo que você more pelo menos em Buenos Aires ou La Plata, se você quiser estudar na UNARJ, e Buenos Aires, se você quiser estudar em qualquer uma das duas, tá bom? Vamos para a parte de alimentação, então, mercado, né? Quanto que eu vou gastar para eu me alimentar aqui na Argentina? Por exemplo, quanto que custa um hambúrguer? Quanto que custa um quilo do peito de frango, Alice? Vamos lá. Então, os valores vão variar muito de cidade para cidade, tá bom? É claro que na capital, no meio da área turística, por exemplo, os valores vão ser mais altos, tá? Mas mais afastado da área turística, mesmo na capital, os valores assim não são muito diferentes. E principalmente nos comércios que não são rede, tá bom? Isso aqui eu falei é porque os mercados que são rede, por exemplo, Coto, Carrefour, o dia vai ser um preço padronizado, né? Mas vai ser nos mercados que não tem rede, vão variar muito, né, o preço dos produtos. A gente vai ver um pouco, a gente vai entrar aqui nesse site, tá? Que é o Coto, que é o maior mercado que tem aqui na capital e em algumas outras cidades também, para vocês darem uma olhadinha de quanto é. No dia de hoje, a gente tá numa cotação que é 1 para 230 pesos, tá? R$1 é igual a 230 pesos. Então, vou explicar para vocês. No dia de hoje, a nossa cotação tá R$1 é igual a 230 pesos. Então, todos os valores que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu tô dividindo por 230, que tá dando o valor em real. Para eu mostrar para vocês os valores de cada um dos alimentos, ia ser um pouco trabalhoso para todos nós e o nosso vídeo ia ficar com 2 horas de duração. Então, já vou deixar uma tarefa para vocês. Se você quer saber o valor, por exemplo, você pega a sua listinha de compra que você faz todo mês, você vai lá e coloca, você vai lá nesse site www.coto.com.ar e você vai dividir todos os valores, né, que você encontrar ali dos alimentos da sua lista de compra por 230. Quando você divide, você pega o valor em real. Aí vocês vão ver quanto tá mais ou menos o valor dos alimentos. Eu já adianto para vocês que assim não é tão diferente como que tá no Brasil hoje, tá? Antigamente o custo de vida aqui na Argentina era tipo 5 vezes menor do que no Brasil. Hoje em dia tá muito igual, tá? Vai variar assim centavos, se não for assim de muito pouco, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha lá depois e deixa seu comentário aqui pra mim se você achou que o custo de vida tá maior, o valor dos alimentos tá maior ou não, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar pra vocês o site do Coto.
Bom, vocês vão entrar aqui, principalmente na parte de ofertas, vocês vão ver aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse bife e eu vou dividir 6 mil pesos por 230. Esse vai ser o valor que vocês vão achar, vocês vão ver que é em real, tá bom? Eu vou botar até aqui a calculadora pra gente fazer junto, vamos lá. Tá difícil aqui, peraí. Gente, calma, vamos lá. Aí, foi. 6 mil pesos dividido por 230, só um exemplo pra vocês, tá? Vamos lá, R$26 o quilo do bife. Eu não faço ideia qual que é o nome desse bife, mas é um bife muito bom, porque aqui na Argentina todas as carnes são muito boas, a gente já sabe disso, né? Então é isso que vocês vão fazer basicamente. E também, se você quiser ver outros preços que não sejam em oferta, vocês podem vir aqui, ó, em coto original. Aqui vocês vão ver o preço de exatamente tudo do mercado, tá bom? Então é isso. E também vou mostrar pra vocês. Bom, é isso. Entre no nosso grupo também, que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês na descrição, que é o grupo que a gente tá enviando todos os conteúdos das nossas lives. Então, vocês vão ter acesso a uma planilha de gastos, tá? Lá no grupo. E como que eu posso economizar? Vocês têm várias formas de economizar no mercado. Assim como hoje em dia tem no Brasil o aplicativo de promoção e tudo mais, aqui vocês têm os clubes de comunidade dos supermercados. Por exemplo, o Coto tem o cartão do Coto Comunidade, o Mercado Dia tem o Clube Dia, o Carrefour tem o Mi Carrefour. Então, vocês entrando no site desses supermercados e se cadastrando, vocês já vão ter automaticamente desconto assim que vocês entrarem lá vocês chegarem lá no mercado, vocês derem o seu documento, já vai estar cadastrado, então você vai conseguir os descontos que dão esse cartão, tá? Uma outra dica também para você economizar no mercado é vocês verem as promoções de cada dia, né? Cada mercado, em cada dia, tem promoção específica para bancos específicos. Então, se você tem um banco diferente, assim, você pode economizar bastante com essas promoções. Então, é sempre estar muito de olho nas promoções, nas ofertas e nos descontos dos cartões, tá bom? Dos bancos. E a gente vai conversar também agora sobre lazer e mais, tá? Quanto que eu vou gastar com a minha cervejinha, com o meu barzinho no fim de semana, cinema e etc. Para equilibrar a nossa rotina exaustiva de estudante. Bom, academia, vamos lá. Academia hoje, no plano anual, essa foi a academia mais barata que eu achei pra vocês, que é a OnFit, muito parecida com a Smart Fit, tá bom? A mensalidade tá R$ 95,00 por mês, se você contrata o plano anual, tá? De mês a mês você vai pagar R$ 95,00. Um cineminha a gente vai encontrar por 9.500 pesos ou R$ 41,00 nas entradas gerais. E nos dias de promoção, por exemplo, no Cinemark tem a promoção da quarta-feira que tá pela metade do preço, então sai R$ 20,00. Tem algumas outras promoções de 2 por 1, conforme o cartão que você for usando. Por exemplo, o BBVA, o Santander tem promoções de 2 por 1, então você vai pagar mais ou menos isso. Tem o Cinépolis também, que ele é um pouquinho mais barato, ele acho que tá R$17,00 o Cinépolis, tá bom? E uma cervejinha, né, artesanal num barzinho a gente consegue por uns R$15,00, muitas vezes a gente tem 2 por 1 no happy hour. O restaurante hoje em dia a gente tá pagando R$30 a R$50 no prato principal, no almoço e janta. É claro que a gente consegue um valor mais barato do que isso nos restaurantes mais baratos, e é claro que a gente vai pagar mais caro, um restaurante mais caro, mas um restaurante padrão a
gente vai gastar mais ou menos isso, tá bom? O hambúrguer hoje em dia no McDonald's, o combo Grand Taste, a gente vai gastar R$37. E um combo numa hamburgueria artesanal tá mais ou menos uns R$39. E não sei, coloquei aqui um plus, que é o teatro, que aqui a gente tem muita cultura de teatro, principalmente em Buenos Aires. A gente tem muito teatro, e esse teatro que eu falei pra vocês, coloquei aqui pra vocês, é o maior teatro que a gente tem aqui, a coisa mais linda, perfeita do mundo. Tá R$65 a entrada, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte. Quanto que custa o transporte aqui na Argentina? Muito importante quando a gente fala sobre custo de vida, né? E é muito, muito mais barato que no Brasil. Sério. Vocês vão ver. Em Buenos Aires, a gente tem duas opções de transporte. A gente vai ter o ônibus e a gente vai ter o metrô, tá? O ônibus em Buenos Aires, a gente vai pagar de 300 a 350 pesos, que equivale a mais ou menos uns 50 do real, tá? Eu coloquei 300 a 350 porque a passagem de ônibus ela não é fixa, depende muito de onde você vai. 300 pesos é o mínimo que você vai pagar e 350 é o máximo que você vai pagar. O metrô, ele é já uma taxa fixa de 650 pesos ou R$2,82, tá bom? R$2,82. Então, em Buenos Aires, a gente tem essas duas opções. E aí, são as contas quanto daria, por exemplo, no mês para vocês. Em La Plata é a mesma coisa, mas nós temos apenas ônibus, tá? La Plata é uma cidade bem menor do que Buenos Aires. Mas a gente tem o ônibus e custa a mesma coisa, 300 a 350 pesos, tá? R$1,50 de real. E em Mar del Plata é um pouquinho mais caro, praticamente aí o dobro da passagem de Buenos Aires, mas ainda assim é praticamente a metade do que a gente paga no Brasil, né? Então, passagem de ônibus em Mar del Plata a gente vai pagar 750 pesos, que é um valor fixo. R$3,26 de real, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, para finalizar, qual vai ser o seu investimento inicial em toda essa jornada, quando você para e começa a se organizar para estudar medicina aqui na Argentina, tá? Então, o investimento inicial será com a moradia, que moradia a gente sabe que é o gasto maior que vocês vão ter, porque para fazer um contrato de aluguel, você precisa pelo menos 6 vezes o valor do aluguel para você dar de entrada para entrar no apartamento, tá bom? O passaporte, ele não é obrigatório, mas é muito bom você ter, tá? Então, tá custando hoje em dia R$257,25 um passaporte brasileiro. A assessoria também não é um item obrigatório, mas confia em mim, se você quer viajar sem dor de cabeça, você pode até economizar muito se você tiver uma assessoria de confiança que você possa contar e que te ajude em toda a parte burocrática, te ajude em toda a parte de organização para você chegar aqui sem dor de cabeça nenhuma. A assessoria hoje custa entre R$1.500 a R$4.000, dependendo das suas necessidades, né? Dos quais vão ser os seus objetivos aqui na Argentina. E eu já coloquei aqui para vocês o nosso pacote da assessoria, inclusive, é o mais custo-benefício. Ele tem o curso de espanhol do básico ao avançado, ou seja, vocês já pegam assessoria junto com o curso de espanhol. E o outro gasto que eu coloquei muito importante para vocês é o de legalizações do cartório, que vocês vão precisar fazer da sua documentação para fazer a matrícula aqui na Argentina, nas faculdades,
que vai ser entre R$200 a R$300. Ok? Então, eu vou colocar para vocês aqui também o link do nosso grupo da live, onde eu vou mandar para vocês todas essas planilhas, onde eu fiz para vocês detalhadamente cada gasto que vocês vão ter de investimento inicial, de custo de vida aqui para cada cidade que você fizer, que você for morar aqui. E também a gente tem outros conteúdos, né, que a gente foi colocando durante as outras lives, tá? Então, já clica aqui no link de baixo aqui da descrição, que tem o link do nosso grupo da live, para você não perder nenhum conteúdo exclusivo. Sobre custo de vida, então, a gente terminou. E eu vou falar para vocês o custo mais, um dos custos importantes que você precisa investir num curso de espanhol. Afinal, a gente está falando sobre faculdade na Argentina em espanhol. Então, a nossa parceira, a nossa professora Débora, que ela tem um curso intensivo que é do básico ao avançado, e também tem também tem um curso preparatório para as provas que a gente precisa fazer de espanhol, as provas de certificação de espanhol. Então, é uma professora brasileira que ela se formou aqui na Argentina em letras em espanhol. Então, ela é uma professora que já faz 5 anos que ela trabalha com isso. Então, brasileiros especificamente que vêm para a Argentina para estudar medicina. Então, ela sabe muito bem, principalmente, né, sobre o espanhol argentino. E é um curso muito bom, onde ela está sempre dando suporte para os alunos, enfim. E a gente tem um cupom de desconto, tá? Que também vai estar lá no nosso grupo, esse cupom de desconto para vocês conseguirem já começar essa preparação para vir estudar medicina na Argentina, que a gente não fala que não é só a parte financeira, senão que a gente precisa se preparar com o espanhol, principalmente, tá bom? E esse é um dos cursos e é um dos serviços inclusos nos nossos pacotes da assessoria, que, né, como eu falei para vocês, além de ter toda a ajuda da assessoria, vocês também vão ter o curso de espanhol, ou seja, vocês já vão ter o pacote completo aí para vocês darem início nessa jornada de medicina na Argentina, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente vai ter lá a planilha com todos os gastos detalhados, tá? Que vocês vão ter no início dessa jornada, e também dos custos de vida, tá? E a dica sempre que eu falo para vocês é, se puder, contratar um assessor, porque é o ponto mais importante quando a gente fala sobre estudar fora, né? Que o papel da assessoria é aquela ponte entre as dúvidas que você tem no início e depois a assessoria te dando todas as informações atualizadas, informações corretas, para você não ter nenhuma dor de cabeça na hora que você chega aqui no país estrangeiro, tá bom? E eu convido vocês a irem lá no nosso Instagram, seguir a gente, porque a gente tá sempre ali mostrando, né, as coisas atualizadas sobre a Argentina, as experiências dos estudantes de medicina brasileiros aqui, como que é o dia a dia, enfim, a gente tem vários vlogs lá também, como que é o dia a dia em geral aqui, principalmente aqui em Buenos Aires, a melhor cidade do mundo. E é isso, tem muito conteúdo lá para vocês acompanharem, para vocês verem como que é a realidade aqui na Argentina. E também eu convido vocês a darem apontar a câmera aqui para vocês entrarem comigo lá no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, ou também aqui no link da descrição a gente tem o link do nosso WhatsApp para você ir lá tirar uma dúvida, todas as suas dúvidas com a gente, tá bom? E é isso, gente. Já agenda então a nossa próxima live, que vai ser no dia 18 de julho, na terça-feira, e a gente vai contar, eu vou contar, no caso, tudinho para vocês sobre como estudar medicina de graça e sem burocracia.
eu vou falar pra vocês tudinho sobre as legalizações que a gente precisa fazer aqui na Argentina, porque afinal, né, não é só você vir aqui, estudar e pronto. Quem dera se fosse assim, a gente precisa fazer algumas burocracias sim. Eu vou explicar para vocês sobre tudo que precisa ser feito, mas eu já adianto para você que assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou explicar tudo para vocês, vocês vão verem. Então, assim, não perde essa live da próxima... Nossa, eu coloquei terça-feira, acabei de ver aqui, mas é na próxima quinta-feira, dia 18 de julho, tá bom? A gente vai conversar então sobre as burocracias, entre aspas, sobre estudar medicina na Argentina, que de burocracia não tem nada, porque você vai assistir a live da quinta-feira, então você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada a todo mundo que comentou. E a gente se vê na quinta-feira, então, tá bom? Tchauzinho, muito obrigada. E espero vocês também lá no meu WhatsApp pra gente tirar todas as dúvidas de vocês.